Esta é a história de alguém que se chama dor e que provocou dor à sua mãe, mas que se tornou uma luz. É uma história de esperança para todos nós que temos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, que já sentimos dor e que já provocamos dor. Para todos nós, a quem Deus pede que sejamos luzes para as pessoas à nossa volta. E o que é que nós necessitamos de fazer para receber a bênção e nos transformarmos em bênção para outras pessoas? Porque muitas vezes nós pensamos que estar nas mãos do mal, do que Satanás pode provocar à nossa vida, é o que nos acontece, o que perdemos, as dificuldades que temos, no emprego, na família, na saúde. Associamos todas essas coisas como sendo a Satanás, o que é verdade, e esquecemos de uma outra consequência do mal. É que quando o mal penetra na nossa vida, nós próprios vamos ser causa de dor e de sofrimento para as outras pessoas. Eu devo dizer que estou um bocadinho com uma certa ansiedade na mensagem que tenho para vos apresentar esta manhã. Primeiro, porque eu tenho consciência que não vou conseguir apresentar-vos tudo o que gostaria, nem ser capaz de chegar à profundidade do texto que nós temos aqui. E segundo, porque o tempo é sempre muito egoísta, não é? O tempo quer tudo para si e para nós é muito difícil nós aproveitarmos o tempo todo. Mas gostava de partilhar convosco como é que me surgiu a ideia de partilhar convosco esta mensagem novamente. Eu digo novamente porque eu lembro-me, e fui ver os meus arquivos, que fiz uma reunião de oração aqui na Igreja de Setúbal há cerca de 15 anos sobre este tema. E peguei nele de uma forma completamente diferente daquilo que nós vamos estudar esta manhã. Isto é uma lição, porque significa que nós olhamos para os textos bíblicos com o conhecimento que vamos adquirindo, pelas fontes que nós usamos, pela experiência da vida, pelas ideias que Deus nos inspira na nossa mente e é muito rico por causa disso. Nós podemos ver, de facto, os mesmos textos de formas diferentes. Estava com um amigo que eu já não estava pessoalmente com ele a conversar há cerca de 20 anos no estrangeiro, porque ele vive fora agora, e ele estudou comigo no Colégio Adventista, entre os meus 10 e os meus 14 anos. E nós estávamos a recordar como é que foi a nossa vida durante aqueles 5 anos de estudos. E era curioso porque nos lembrávamos dos mesmos professores, dos mesmos colegas, dos mesmos funcionários, das coisas que fazíamos, mas quando havia alguma coisa marcante sobre alguém ou sobre algum evento, nós parávamos. Fosse porque era um professor que nos tivesse marcado mais ou porque algum aluno, colega nosso, tinha feito alguma coisa fora do normal. É como se nós estivéssemos a conversar e parássemos para chamar a atenção para um assunto particular, mais importante. Eu tenho a certeza que já vos aconteceu a mesma coisa, estar em conversa com alguém a recordar o passado e fazer paragens para salientar alguma coisa que aconteceu, ou nos nossos almoços de sábado com a nossa família, quando nós recordamos os sítios a que fomos juntos, ou quando estamos com alguém que nos acompanhou numa fase mais difícil ou melhor da nossa vida. Nós temos sempre momentos, ou situações, ou pessoas que nos marcam de uma forma particular. E a Bíblia também tem destes momentos em que, estando a fazer determinadas narrativas ou descrições, parece como um carro numa estrada em andamento que faz uma travagem para nos chamar a atenção para uma paisagem ou para um momento que ela acha que é particularmente importante. E isto também acontece nas genealogias bíblicas, que são sempre textos muito áridos. São textos que falam da vida de pessoas e da sucessão de gerações. Alguns desses textos estão, por exemplo, no livro de 1 de Crónicas. Eu peço-vos que possam abrir e que fiquem aí, porque não vamos ler mais textos. Eu vou citar textos aqui da frente. Os irmãos tomaram nota se quiserem. Mas vamos nos debruçar hoje sobre 2 versículos. A cronologia que nos aparece da genealogia do povo de Israel na 1 de Crónicas é muito interessante, porque ela tem 2 aspectos principais. Tem a sucessão de nomes de pessoas que foram filhos de Judá e de Simeão e o território em que os seus descendentes habitaram. Portanto, basicamente, nós podemos ler um conjunto de nomes de pessoas que, em nome do povo de Israel, o povo escolhido de Deus, exerceu autoridade e propriedade sobre um determinado território. E nesta genealogia há um pequeno texto que nos surpreende, que eu tenho a certeza que vocês ou já ouviram sermões sobre isso, ou já leram sobre isso, ou já se vos ocorreu este texto nas vossas leituras, que me surpreende muito, porque cada vez que o leio, eu retiro dele coisas diferentes.
Aliás, há um pastor, que para mim é um pastor de referência desde há muitos anos, que fez um sermão na igreja de Odivelas há cerca de 2 meses e meio sobre este assunto. Eu ainda não consegui ouvir o sermão dele, vou ouvi-lo a seguir, mas eu sei que se forem à página da igreja de Odivelas, ele vai pegar neste assunto de uma forma completamente diferente daquela que eu vos vou dar esta manhã. E isso é que é o bonito dos textos bíblicos. Digamos que há aqui uma genealogia, vou pegar nas palavras de um autor chamado Bruce Wilkinson, que vou citar 2 vezes esta manhã. O autor diz que o texto interrompe a aridez da sucessão de nomes e dá-nos informação sobre um desses nomes. E ele diz isto de uma forma muito bonita. Diz assim: é como se a vida desta pessoa fosse um oásis no meio de um deserto de nomes. É uma citação muito bonita. Não sei se isso vos acontece na nossa vida, quando pensam nos colegas, ou nos professores, ou nos amigos, vamos tocar na ferida, ou nos irmãos da igreja, nós estamos a passar na nossa mente uma sucessão de nomes e depois aparece alguém que nós paramos e dizemos alguma coisa sobre essa pessoa que nos inspira. É como se fosse um oásis numa sucessão de nomes. É isso que acontece com a cronologia de 1 de Crónicas 4 e vamos ler os versículos 9 e 10. Vamos começar só lendo o versículo 9. Jabés foi o mais ilustre de todos os seus irmãos. A sua mãe chamou-lhe Jabés porque teve um parto muito difícil. Vamos parar aqui. O bonito nos textos bíblicos, cada vez mais eu acho que com a idade vou parando para aí, não é só há maneiras de estudar a Bíblia de maneira diferente. Se nós estamos a fazer um estudo doutrinário, se estamos a procurar ensinar alguém sobre um tema, nós temos de saltar de texto em texto, porque a Bíblia interpreta-se a si própria. Mas cada vez mais, e eu procuro incentivar muito aqui a classe de jovens a fazer isso também, vale a pena pegarmos num texto, pensar sobre ele, procurar fontes sobre ele, aprofundar aquilo que ele nos quer dizer. Não é isso que a gente faz, Marta. O texto é mais importante dos comentários sobre o texto. Um texto lido, procurando fontes para nós o conseguirmos compreender, com o espírito de oração, vale horas de ouvir um pastor a fazer um sermão no YouTube. Desculpem eu dizer isto. Nós temos que procurar a Bíblia por nós. E este pequenino texto diz tanta coisa. Os irmãos já viram, eu li a versão do livro, com certeza a vossa versão será diferente. Mas ele diz 3 coisas tão ricas sobre alguém que nós não conhecemos, sobre a longevidade, onde é que morava, não sabemos qual era a altura dele, qual era a personalidade, não sabemos quase nada sobre esta pessoa, nem sobre a sua aparência física, nem sobre os seus atributos. Mas sabemos 3 coisas, que para o texto que vem a seguir, estas 3 coisas são importantes nós sabermos. Começa por dizer que Jabés foi o mais ilustre de todos os seus irmãos. A palavra bíblica irmãos não tem a ver com as pessoas que nasceram do mesmo pai e da mesma mãe. Tem a ver com as pessoas que pertenciam à mesma família. O que diz aqui é que Jabés foi mais ilustre do que os seus ascendentes e do que os seus descendentes. Aquilo que nós lemos na genealogia, os que vieram antes e os que vieram depois dele. E o que é que quer dizer ilustre? Ilustre é alguém que dá luz. Por isso é que nós chamamos lustres aos candeeiros. Ele foi mais ilustre porque deu mais luz. Foi alguém que deu luz no seu tempo, que deu luz às pessoas que estavam à sua volta. Foi mais ilustre do que aqueles que vieram antes e que vieram depois. E ele iluminou o seu tempo e a sua história. Primeira coisa que nós aprendemos sobre este homem. A segunda coisa que o texto nos diz diretamente é que ele recebeu da mãe o nome Jabés. Ora, Jabés, na sua raiz hebraica, que é Atsav, significa dor ou sofrimento. Eu não sei se vocês já pensaram o que seria vos terem dado o nome de dor ou de sofrimento. E cada vez que vos chamassem este nome, chamariam de uma forma que vocês ouviriam constantemente que isto correspondia à vossa personalidade. A alguma coisa, algum estigma com que tinham nascido. Ou dor, anda a sair, ou sofrimento, anda de deitar, ou dor, vai-me buscar água ao poço, ou sofrimento, senta-te aqui para eu te ensinar alguma coisa. O Jabés nasceu sempre com este nome associado a si. E a terceira coisa que nós podemos aprender deste pequenino versículo é que havia uma razão para este nome lhe ser dado. Não foi porque ele tivesse nascido com algum defeito, não foi porque ele tinha caído ao chão, não foi por nada que ele tivesse feito, porque tinha acabado de nascer, foi porque ele provocou sofrimento à sua mãe no nascimento. 3 coisas. Ele foi mais ilustre, deu mais luz do que os outros. Ele chamava-se sofrimento ou dor porque provocou sofrimento no nascimento da sua mãe. É muito interessante porque nós vemos aqui a história de alguém que nasceu com um estigma no seu nome.
Sabem o que é um estigma? É algo que é uma marca. Ele foi marcado no seu nascimento com uma coisa que o devia provocar a ele próprio ressentimento, ou dor, ou tristeza durante a vida toda. Porque foi alguém que ia ser recordado permanentemente durante a sua vida toda. Eu chamo-me dor porque a minha mãe teve um parto difícil. Nós não sabemos se a mãe teve um parto com mais dor, com menos dor. Até nem sabemos se a mãe poderá ter morrido no momento do parto. Mas este jovem, este homem, este bebé que nasceu, ia crescer a vida toda com a ideia de que eu chamo-me dor porque provoquei dor à minha mãe. E a história, no entanto, é uma história de esperança. Porque diz que apesar de ele ter nascido chamado dor, houve alguma coisa na sua vida que fez com que ele desse mais luz do que todas as outras pessoas que o antecederam e que lhe sucederam. Houve algo na sua vida que fez uma diferença, que o fez fintar, digamos assim. Eu não gosto desta palavra, nem um cristão devia usar. Mas fintar o seu destino, que o nome lhe dava de ser dor, para ser uma luz para aquelas pessoas que estavam à sua volta. Sabem, deixem-me abrir aqui um bocadinho de parênteses. Há eruditos, pessoas principalmente do povo de Israel, antigos, que encontram no nome e na história deste homem, só neste pequenino versículo, um simbolismo sobre o povo de Israel. O povo de Israel foi trazido do Egito, da dor, do sofrimento, e nasceu com sofrimento, passando no deserto até se tornar um povo com um território, e foi trazido por Deus para dar luz às nações. Mas mais importante do que isso, para mim, é nós compreendermos que este nome na Bíblia está sempre associado a estas duas coisas. Ao sofrimento e à luz. Porque nós também podemos ler, por exemplo, em 1 Crónicas 2,55, uma cidade, que era a cidade dos escribas, que eram aqueles que eram prestigiados escritores do povo de Israel, que essa cidade também tinha o nome de Jabés. Jabés é sempre associado a prestígio e a dor é sempre associada à luz para as pessoas que estão à volta. Então digamos que este é um texto sobre como alterar esta marca da condição humana, que é o sofrimento, em bênçãos para as pessoas à volta. E agora peço a vossa atenção para o que vou dizer a seguir, porque esta parte é muito importante para compreendermos o texto em si. Esta é a história de alguém que se chama dor e que provocou dor à sua mãe, mas que se tornou uma luz. É uma história de esperança para todos nós que temos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, que já sentimos dor e que já provocamos dor, para todos nós a quem Deus pede que sejamos luzes para as pessoas à nossa volta. E o que é que nós necessitamos de fazer para receber a bênção e nos transformarmos em bênção para outras pessoas? Eu convido que, de facto, possamos ler o texto, o versículo 10, que é a resposta a esta pergunta. O que é preciso fazer para alguém que é dor e sofrimento ser uma luz para alguém? Versículo 10 diz assim. Eu vou ler na minha versão, será um bocadinho diferente da vossa. Jabés invocou o Deus de Israel e orou desta maneira. Peço-te que me concedas as tuas maravilhosas bênçãos e que me favoreças no meu trabalho. Sê comigo em tudo o que fizer. Guarda-me do mal e das desgraças. E Deus respondeu ao seu pedido. Este é um texto aparentemente simples. Se só lêssemos este texto, nós compreendíamos que o Jabés pediu a Deus 4 coisas. 4 coisas. Maravilhosas bênçãos e favorecimento no trabalho, que seja guardado do mal e das desgraças, do sofrimento, se quiserem que eu diga assim. E Deus respondeu-lhe através de um simples pedido. E muitas vezes, meus queridos irmãos, eu ouço esta história e muitas vezes pensei nela também como um exemplo da graça de Deus. E é de facto, ele é um exemplo de como Deus, pela sua graça, pode responder às orações que nós lhe fazemos de uma forma sincera. Mas esta história não é só sobre isso. E era a outra parte, o outro lado desta oração que eu queria ver convosco esta manhã. Não é só um pequenino texto sobre como a bênção de Deus é derramada sobre aqueles que o pedem. Eu vou-vos ler um texto de um livrinho que se chama A Oração de Jabés. Provavelmente alguns de vocês já terão ouvido falar sobre ele. É de um pastor chamado Bruce Wilkinson. Ele diz o seguinte, eu peço que compreendam este texto como sendo uma explicação de como a oração de Jabés é, de facto, um texto sobre a graça de Deus. Ele diz assim, esta oração, em essência, é um clamor por mais de Deus, mais presença de Deus, mais orientação, mais proteção. E Deus respondeu favoravelmente ao pedido de Jabés. O que é que isto nos ensina? Que Deus está disposto a abençoar mais aqueles que têm fé ousada e que buscam uma relação mais profunda com Ele. Agora, eu vou ser honesto convosco, meus queridos irmãos. Isto significa, então,
que todas as pessoas que são honestas com Deus e que pedem uma bênção a Deus, Deus provoca que tudo aquilo em que tocam saia bem, que nunca sejam tocadas pelo sofrimento e principalmente que nunca lhes aconteça nenhuma desgraça. Vocês concordam com esta afirmação? Tem que haver mais qualquer coisa na oração de Jabés, não é? Não pode ser só uma oração de prosperidade. Não pode vir a dar-nos um tipo de teologia que é: se eu peço a Deus de estar protegido do mal, eu não vou sofrer. Se eu peço a Deus que me dê prosperidade, eu vou arranjar o emprego que eu quero, ganhar o que eu quero, com a família que eu quero, tendo as posses que eu quero. Se a oração for só isto, meus queridos irmãos, ela contradiz o próprio Evangelho. Porque Jesus diz que no mundo nós teremos aflições. Então nós temos que ir mais profundamente e compreender que, para além do pedido de prosperidade, há também uma entrega na pessoa que fez esta oração. O comentário do Púlpito do século XVIII diz algo muito interessante. Diz assim: o comentário do Púlpito diz que esta oração é uma oração de prosperidade e de proteção, mas também de responsabilidade. Porque a partir do momento em que Jabés faz uma oração como esta, ele está-se a tornar responsável perante os olhos de Deus para aquilo que é a bênção que Deus lhe quer dar. Sabem, hoje em dia, com a inteligência artificial, nós podemos fazer coisas que só os eruditos é que conseguiam fazer há pouco tempo atrás. Eu tive a curiosidade de fazer uma coisa muito simples: ir ao texto em hebraico antigo, copiá-lo e pedir a uma ferramenta de inteligência artificial que o traduzisse para linguagem corrente. É curioso que eu não encontrei nenhuma versão em português que dissesse a tradução que eu consegui encontrar do hebraico, mas há uma ou duas versões em inglês que dizem o que eu vos vou ler agora. A tradução do texto diz o seguinte: quisera eu que me abençoasses abundantemente. Comparem com as vossas traduções o que eu estou a ler. Quisera eu que me abençoasses abundantemente, que alargasses o meu território e a tua mão fosse comigo, e me livrasses do mal, de maneira que eu não causasse dor. É isso que diz a vossa versão, nesta parte final. De maneira que eu não causasse... O que é que diz a tua, Joana? Disseste logo que não. O que é que diz a tua? Para me livrares a mim da desgraça e do sofrimento. E que realmente, quando nós pensamos na lógica, acompanhem por favor este ponto. Jabés, quando nasceu, não lhe tinha acontecido nenhuma desgraça a ele. Nem ele tinha sentido dor e sofrimento ele próprio. Portanto, ele não só, o receio que teve na oração que fez, não é só do seu próprio sofrimento, mas de causar dor, porque ele viveu com o estigma de que tinha nascido, provocando a dor à sua mãe. A grande preocupação de Jabés, para além do sofrimento próprio, é de não ser uma causa de sofrimento para as pessoas à sua volta. Porque foi com esse estigma que ele nasceu a vida toda, que ele viveu a vida toda. Eu sou dor porque a minha mãe sofreu. A dor que Jabés queria evitar na sua vida não era só a dor sua, mas aquela que provocava aos outros. E o seu nome foi posto por causa da dor que causou a alguém e não por ele próprio ter sofrido. Isto muda completamente a nossa visão egoísta do que significa estar nas mãos do mal. Porque muitas vezes nós pensamos que estar nas mãos do mal, do que Satanás pode provocar à nossa vida, é o que nos acontece, o que perdemos, as dificuldades que temos, no emprego, na família, na saúde. Associamos todas essas coisas como sendo a Satanás, o que é verdade, e esquecemos de uma outra consequência do mal. É que quando o mal penetra na nossa vida, nós próprios vamos ser causa de dor e de sofrimento para as outras pessoas. E é disso que Jabés está a pedir proteção, de não ser ele uma causa de sofrimento para as outras pessoas. Isso já muda um bocadinho a nossa perspectiva, mas ainda mais muda quando eu vos ler uma citação de um autor chamado John Piper, que escreveu um livro que não existe tradução em português, chama-se Desejando Deus em português, Wishing for God. Coloca já a tónica na responsabilidade de usar as bênçãos em favor das outras pessoas. Ele diz assim: a oração de Jabés não é uma fórmula mágica que nos dá tudo o que nós queremos. Eu tenho ouvido muitas vezes falar nesta oração como sendo quase, desculpem o exemplo, uma máquina de vending. A gente põe a oração e sai a bênção. E as coisas não são assim na nossa vida. Não é uma fórmula mágica que nos dá tudo o que nós queremos. É uma oração para o coração que deseja mais de Deus, que deseja mais da sua graça, da sua mão a guiar a nossa vida. Estão a ver só a diferença? Não é só o desejar a presença de Deus, é que Deus seja a mão que guia a nossa vida. Não nós, não a nossa vontade, não os nossos desejos, mas que Ele possa guiar. Jabés não está a pedir apenas para ser abençoado com riquezas. Jabés está a pedir para que Deus seja glorificado na sua vida através da expansão do seu reino e da proteção contra o mal.
A oração de Jabés desafia-nos a querer mais da bênção de Deus. E agora, por favor, tomem atenção a esta frase. A querer mais da bênção de Deus, não para que nos tornemos mais egoístas, mas para que sejamos mais eficazes a servir a Deus e aos outros. Então, as bênçãos de Deus não é só o nosso pedido por prosperidade, é principalmente pedir a bênção para ter a responsabilidade de ajudar os outros. Então, a minha pergunta esta manhã para nós refletirmos, meus queridos irmãos, é o que é que fez Deus responder a esta oração tão simples? E podemos começar pela primeira coisa que a oração nos ensina, no versículo 10, que é Jabés invocou o nome de Deus. Os irmãos sabem que ainda há pouco nós invocamos o nome de Deus para o início deste sermão e parece que nós às vezes confundimos. Temos aqui uma professora do primeiro ciclo que nos podia explicar essa diferença. Invocar com evocar. Uma coisa é nós evocarmos, com E no início, o nome de alguém, a memória de alguém, a lembrança de alguém, fazemos uma evocação, com E. Outra coisa é nós invocarmos a presença de alguém. Quando se invoca, pede-se a presença real, permanente, cumprindo as condições para que essa presença seja possível. E quando a Bíblia diz Jabés invocou o nome de Deus, não significa que ele evocou o nome de Deus, disse o nome só na oração. Disse, olha, ele disse o nome de Deus e a sua oração foi cumprida. Não é assim. Ele pediu a presença de Deus na sua vida, a presença real, a presença para tomar as suas decisões, para se entregar a Ele próprio. Isso é que é a verdadeira invocação. O Salmo 145, 18 diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam, em verdade. Ou seja, invocar Deus significa invocá-lo nos seus termos, com a sua verdade, nos seus princípios. Romanos 10, 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque o objetivo, quando nós invocamos a presença de Deus, é dar-lhe a oportunidade de fazer de nós o que Ele deseja, que é salvar-nos. Eu vou ler-vos duas citações da irmã White. A primeira está no Grande Conflito, página 478, e a segunda, Caminho a Cristo, página 71. E a irmã White vai explicar como é que é a verdadeira invocação que nós devemos fazer de Deus na nossa vida. Ela diz que a invocação é feita pela oração, e a oração é a chave da esperança e da salvação. Quando invocamos o nome de Deus em fé, Ele ouve-nos e concede a força necessária para enfrentar qualquer situação. Deus promete que quando o invocamos de coração, Ele faz-se presente para nos abençoar. Então a invocação de Deus, em primeiro lugar, é alicerçada na fé. Não é dizer o nome de Deus, é pedir a presença de Deus acreditando que Ele realmente está presente. A invocação em fé é acreditar no momento em que pedimos a presença de Deus em nossa vida, que Ele vai estar efetivamente na nossa vida. E tomar as decisões, mesmo não sentindo, porque os sentimentos são enganosos, irmãos. Nós sabemos os resultados de acreditar que temos de sentir um grande êxtase, de chorar, ou de falar em línguas, ou de qualquer outra coisa exterior que muitas vezes as religiões acabam por apresentar como sendo a presença de Deus na vida de alguém. Quando, de facto, a fé diz que mesmo quando não sentimos Deus é quando temos que exercer a fé. Nós temos que exercer fé principalmente quando não o sentimos. Então a invocação de Deus é acreditar que Ele está. Mesmo sem sentir, acreditar que Ele está. Porque Ele prometeu que ia estar. E se há coisa que estudamos na lição desta semana é que Deus não muda, nem tem sombra de variação. Se Ele prometeu, Ele está. Segunda citação de Ellen White. A oração é a chave que abre o coração de Deus. Que frase tão bonita, meus queridos irmãos. A oração é uma chave que abre o coração de Deus. E quando invocamos o seu nome, Ele ouve-nos. Deus tem o desejo de nos abençoar abundantemente e, ao chamá-lo em fé, concede-nos aquilo de que realmente precisamos. Se calhar nós ainda esperamos, gostaríamos de ouvir aqui, Ele concede-nos aquilo que lhe pedimos. Se calhar até gostaríamos de ver nesta frase, Ele concede-nos aquilo que nós queremos. Mas não é isso que está nesta frase inspirada. O que diz é que quando o invocamos de coração, Ele dá-nos aquilo que nós precisamos. E nem sempre o que nós precisamos é o que nós pedimos, e nem sempre o que nós pedimos é o que nós queremos. E, portanto, é pela fé que nós fazemos esta promessa estando connosco. Segundo aspecto que eu gostava de ver convosco sobre esta oração do capítulo 10 é que quando nós pedimos que Jabés pediu prosperidade, quando nós lemos,
Se abençoares muitíssimo, pensamos em prosperidade. Se amplificares ou se aumentares os meus territórios, pensamos em território físico. Se a tua mão for comigo, pensamos na força que Ele tem para trabalhar, para levar a sua vida avante. Quando nós pensamos que esta é uma oração sobre prosperidade, nós temos que nos lembrar o que é que significa a prosperidade no Antigo Testamento e principalmente no Pentateuco, nos livros base da fé do povo de Israel. Porque o termo propriedade ou prosperidade remete acima de tudo para a responsabilidade de fazer os princípios de Deus habitarem num território. Quando nós lemos que Jabés pediu mais território, pensamos, ele vai ser mais rico, tem mais terra, tem mais gado, tem mais propriedades. Quando, no fundo, o que devemos salientar é que ele vai aplicar os princípios de Deus no território que pediu. Esta é a ideia bíblica da responsabilidade. A responsabilidade do pai, do patriarca, do rei, da mãe, da juíza. A responsabilidade é aplicar no território a vontade de Deus. Eu vou-vos ler alguns textos, meus queridos irmãos. Com alguma paciência da vossa parte, eu estou quase a terminar. Por exemplo, a responsabilidade que nós temos perante a propriedade. Diz Deuteronômio 16:20: busquem a justiça, apenas a justiça, para que vivam e possuam a terra que o Senhor, vosso Deus, vos dá. Então a justiça é um elemento importante para estar apto à propriedade. Perante a terra, o povo sabia que devia cultivar 6 anos e descansar a terra no 7º. Porquê? Porque havia uma responsabilidade perante a terra de a deixar respirar. Não era só destruir, exaurir, fazer agricultura de uma forma intensiva para que todos tivessem muito mais do que o que precisavam. Era responsabilizar-se por deixar que a terra vivesse e respirasse. Responsabilidade perante os filhos. Nós lemos na Bíblia que os filhos são propriedade do Senhor, não são dos pais. É dado aos pais porque são propriedade do Senhor. E diz Deuteronômio 6, 6 e 7, ensina as palavras com persistência aos teus filhos. Fala delas quando estiveres em casa, quando estiveres a andar pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. Ou seja, os filhos são nossos, não para nós fazermos deles o que queremos, mas para nós nos responsabilizarmos, para os guardar nos princípios de Deus. Perante os estrangeiros, uma das coisas que nós mais ouvimos falar hoje em dia, por razões ligadas à imigração, que deve um povo fazer relativamente às pessoas que o visitam. E, na cabeça dos israelitas, havia uma grande responsabilidade com as pessoas que entravam nas suas fronteiras. Porque diz, não maltratem nem oprimam um estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. A ordem de Deus era um cuidado, uma responsabilidade pelas pessoas que visitam e que ficam com o povo. Podemos discutir os termos em que ficariam, não é esse o assunto deste sermão. E agora abro um parênteses um bocadinho maior perante um assunto que também é um dos nossos maiores territórios. Com certeza, nenhum de nós vai governar uma terra muito grande ou vamos ser responsabilizados por aquilo que Jabés foi com todo o seu clã, com o seu patriarcado, digamos assim. Mas nós temos as nossas áreas, a paternidade, o nosso trabalho, a nossa igreja, e temos uma área muito importante perante o casamento. Porque o casamento é o território, um daqueles em que nós temos mais responsabilidade como cristãos de fazer com que os princípios possam viver. Eu digo-vos que em novembro deste ano, por razões de trabalho, estive a organizar com outras pessoas uma conferência sobre a sexualidade na Bíblia. E eu gostava de ter compreendido algumas das coisas que compreendi com a idade que tenho hoje, antes de começar a namorar. Não é antes de casar, é antes de começar a namorar. Os fundamentos no livro de Gênesis, com a explicação que depois o livro de Eclesiastes traz, qual é o plano de Deus para cada um de nós. Gostava de ter compreendido. Ter compreendido, por exemplo, 3 versículos fundamentais. Gênesis 1, 27, em que Deus diz, criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Porque se evitaria muita coisa na nossa sociedade se todos nós pudéssemos compreender que a dignidade do ser humano, homem e mulher criados à semelhança de Deus, é uma dignidade de igualdade. Não foi só o homem que foi criado à imagem de Deus, foi o homem e a mulher criados à imagem de Deus. É de mutualidade, porque só numa criação mútua é que nós vemos também a expressão do que é a unidade de Deus nas suas 3 pessoas. É de complementaridade. Gênesis 2,18 diz, então o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idónea. E esta complementaridade, meus queridos irmãos, não me interpretem mal. Todas as pessoas buscam a Deus,
e encontram Deus de coração aberto, e podemos estar numa fase da nossa vida ou a nossa vida inteira, solteiros, separados, divorciados, viúvos ou viúvas, com um relacionamento íntimo com Deus. Eu até acredito sinceramente que Deus tem uma atenção especial por aqueles que não têm ao seu lado alguém, um marido ou uma mulher, porque tem que os amar de uma forma dobrada. Mas tem que os amar de uma forma dobrada porquê? Porque o plano original de Deus é que as pessoas encontrassem uma complementaridade que os ajudasse a passar as dificuldades neste mundo, unidos a alguém que está ao seu lado. É isso que nos diz Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. E quando nós pensamos numa só carne, meus queridos irmãos, a ideia que Deus está aqui a querer passar é uma ideia de exclusividade. Nós não podemos ser uma só carne com pessoas diferentes ao mesmo tempo. Não podemos ser íntimos no nosso relacionamento de companheirismo, de amizade com as pessoas que estão ao nosso lado, como somos em relação às pessoas que estão fora desta esfera sagrada que é o casamento. É uma ideia de permanência para o futuro. A nossa vida tem percalços, nem sempre as coisas correm sobre os planos de Deus, mas não é sobre isso que eu estou a falar. Interpretem-me bem, não estou a falar sobre aquilo que acontece nas exceções que infelizmente a vida coloca na vida de cada um de nós. O que eu estou a falar é do plano de Deus e no esforço que todos temos que fazer para os planos de Deus serem cumpridos. Porque, de facto, nós vemos quando ele diz que se torna uma só carne, o que está a querer dizer aos maridos e às mulheres é uma coisa muito simples. Tu tens que tratar esta pessoa ao teu lado como se fosses tu a partir de agora. O que ela sente é o que tu vais sentir, o problema que ela tem é o problema que tu vais ter. As dores, as ansiedades são as mesmas para os dois. E quando isto acontece desta forma, ninguém, a não ser que não seja são na sua mente, quer o seu próprio mal. Como compreender o insulto, a ofensa, a agressão de pessoas que são uma só aos olhos de Deus? E realmente nós vemos que aqui, todos nós, por isso é que eu digo que gostava de ter compreendido muita coisa mais cedo e de outra maneira, todos nós vamos evoluindo na vida. A maneira como nos tratamos uns aos outros, nestes espaços todos que eu disse, da terra, da propriedade, dos estrangeiros, no casamento, seria muito diferente se compreendêssemos que a prosperidade que Deus traz à nossa vida não são as nossas riquezas, mas é a responsabilidade que temos em tudo aquilo que fazemos. É por isso que a oração de Jabez é muito, muito mais profundo do que nos parece, porque ela não é uma oração só de prosperidade, é de responsabilidade individual. A oração de Jabez é ao mesmo tempo um pedido das coisas que ele queria e uma oferta a Deus de tudo o que ele era e tudo o que ele tinha. Ele pediu a bênção sobre Deus e sobre o seu território e ofereceu a Deus a sua responsabilidade de fazer aplicar os seus princípios em tudo aquilo que tocava. Esta oração é tão, tão, tão profunda, meus queridos irmãos, que eu ainda descobri, não li em lado nenhum, e espero não estar a cometer nenhum erro teológico, mas não me parece, que eu encontro nela os mesmos princípios da oração que Jesus nos ensinou. Os discípulos perguntaram a Jesus: ensina-nos a orar. Tinham medo de não saber orar. Pessoas, com certeza, que tinham os seus hábitos de oração. Mas ensina-nos como é que tu oras. E Jesus disse assim: vocês devem orar desta forma. Reparem no paralelismo. Jesus disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E o texto do versículo 10 diz: Jabez invocou o Deus de Israel. Ora, o que Jesus nos ensinou é invocar o Deus de Israel. A chamar-lhe Pai, porque está próximo de nós, no sentido comunitário da sua paternidade, fazendo de nós todos irmãos, é isso que significa Pai Nosso. E a santificar o nome de Deus, a separá-lo de todos os outros nomes que nós podemos invocar. Este é que é o meu Deus. Este é que é santo para eu adorar. Jabez invocou o nome de Israel. Versículo 10 de Mateus 6, na oração de Pai Nosso. Venha o teu reino. Disse Jabez: quisera eu que me abençoasses abundantemente. A vinda do reino de Deus é a bênção da graça. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Disse Jabez: alarga o meu território, que no fundo é o exercício da vontade de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, disse Jesus. Que a tua mão seja comigo, disse Jabez, para eu trabalhar, para ter o pão de cada dia, para tudo o que eu fizer possa ser abençoado por ti. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, disse Jesus. E Jabez disse: de maneira que eu não cause dor aos outros.
E não há nenhuma forma que nós possamos causar mais dor a alguém do que não ter um espírito de perdão, do que separá-la da nossa vida, do que não perdoar, do que não ter um espírito de conciliação. Versículo 13: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E disse Jabés: E que tu me livres de causar dor. Realmente nós vemos aqui os passos de uma oração que nos ensina o que é que nós temos de pedir a Deus. Sabem, meus queridos irmãos, eu lembrei-me de 2 pequeninos ditados que são muito portugueses. Eu não sei se os meus irmãos do Brasil e de África têm ditados semelhantes a estes, mas nós temos um em português que é muito engraçado. Diz assim: ter sorte dá muito trabalho. Já ouviram este ditado? A sorte no pensamento cristão não tem lugar. Não há sorte, não há acaso, não há coincidências. Há propósitos. Nós temos um propósito na vida. Mas o foco deste versículo não é na sorte, é no trabalho. É que as coisas dão trabalho. Temos um outro segundo ditado que é: as coisas não caem do céu. Já ouviram dizer isto, não é? As bênçãos realmente, a graça de Deus cai do céu. Deus dá livremente. Estudamos esta semana aos bons e aos maus, aos justos e aos injustos. Deus faz cair o sol e a justiça. Mas não é só sobre isso a perspectiva desta oração. Não é só sobre aquilo que recebemos de Deus. É em que posição é que nos colocamos para verdadeiramente sermos abençoados. E, de facto, diria eu, receber bênçãos dá muita responsabilidade. Pedir as bênçãos de Deus dá responsabilidade, porque elas são para nós e são para os outros. Pedir prosperidade é pedir a Deus que nos dê um território de ação, um espaço de ação, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vida, na nossa família, onde os princípios dele possam ser aplicados. Não é os meus, os princípios dele. Pedir o livramento do mal não devia ser só pedir para que nenhum mal me aconteça, mas que eu não seja uma fonte de mal para as outras pessoas. Estão a ver a responsabilidade de uma oração tão simples como esta? Eu acho que a maturidade cristã também chega quando nós pedimos a Deus que nos abençoe em tudo que nos pode dar, mas ensinando-nos, de facto, a aplicar os seus princípios em tudo aquilo que nos deu. E lembrei-me, para terminar, agora finalmente mesmo terminar, do que aconteceu na história de José. O José foi alguém que sofreu muito, foi vendido pelos irmãos como escravo e teve o seu relacionamento com Deus até o momento em que foi constituído como um administrador do império. Mas para lá chegar ele teve provas de fidelidade e uma delas foi, por exemplo, a tentação da mulher do seu senhor. E no momento em que ele recusa e resiste a essa tentação, nós não nos podemos esquecer das palavras que têm um duplo sentido. Um senhor com S pequeno e um senhor com S grande. Porque José diz uma coisa extraordinária. Ele diz assim, ele equivale à resistência àquela tentação e diz: pecaria eu contra o meu Senhor? Este sentido de que as bênçãos que nós temos e o que temos colocado à nossa vida, à nossa disposição, nós não devíamos pedir o que queremos, nem devíamos pedir o que desejamos, o que achamos que é melhor, mas que Deus possa cumprir a vontade dele na nossa vida. Isto é muito, meus queridos irmãos, é difícil. É muito difícil. Olha, meu Deus, eu estou aqui para fazer o que tu desejares, para acontecer o que aconteça, eu possa dar testemunho de ti, para dizer que tu és um Deus misericordioso. Mas eu penso que isto é libertador quando nós chegamos a essa conclusão. Porque significa de facto que este Deus que nos dá as coisas é o Deus que nos ensina a administrar as coisas. Sejam elas a saúde, a família, a igreja. É o Deus que nos ensina a administrar para o nosso bem, para o bem das pessoas que estão à nossa volta e para aquilo que Ele mais deseja, que é a nossa salvação. Que essa possa ser a nossa oração e um bom sábado a todos.